E a gente ficava nessa adoração, e a gente ficava na presença dele, amém? O Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu peço que você abra o teu coração. E essa mensagem, irmão, ela está sendo gerada no meu coração desde a semana passada, quando o pastor Eric pregou, e o Senhor já me deu o texto, e Deus, ele é tão tremendo que ele vai acrescentando, né? Ele vai acrescentando aquilo que ele vai dando, ele vai falando. E eu dizia, quando o Eric pregava o texto que ele citou, eu dizia, nossa, que tremendo isso, é o que Deus está gerando em nós. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, e aí eu vim aqui na terça-feira, Deus derrama mais um pouquinho. Aí eu vim aqui na quarta-feira, e o trabalho está muito legal de quarta-feira, uma conversa numa mesa, um bate-papo, né, algumas dúvidas, e ali está o Eric, a Paula, o Batelli, né, e a Paula tirando as dúvidas dos novos convertidos, daqueles que estão vindo para Cristo na nossa igreja. E ali o Senhor já falou mais um pouquinho ao meu coração. E engraçado que na sexta-feira minha esposa estava ouvindo uma mensagem do pastor, ela falou, Alexandre, você tem que ouvir essa mensagem, tremendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. E daí a mensagem também era em cima do texto que o Eric pregou a semana passada. Eu falei, Deus está nesse negócio, igreja. Deus quer falar alguma coisa conosco, Deus quer trazer sobre nós entendimento, amém? Então, foi tudo meio fragmentado, assim, daquilo que o Senhor tem derramado, daquilo que o Senhor tem gerado em nós, meu querido, amém? Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, amém? Glórias ao Senhor. 2 Pedro, o capítulo 1. Quem achou aí diz amém. Ninguém vai trazer água para o pastor hoje? Vou beber a água dos levitas. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Abra sua Bíblia, amém? Olha o que Deus quer falar conosco. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Presta atenção, igreja. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, olha o que diz a palavra: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está certo, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão
ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu querido? Amém? Feche a sua Bíblia, olha aqui para mim, desliga aí o seu celular, amém? Não deixe o Face tomar a sua bênção nessa noite, meu querido. Não deixe, a conectividade aí roubar a sua fé. Meu irmão, eu quero falar nessa noite de uma caminhada de fé, amém? Da fé para esse amor, da fé para a vida que o Senhor Jesus tem para mim, que o Senhor Jesus tem para você, amém, meu querido? Amém? Então eu quero começar nessa caminhada de fé. Eu comecei esse culto abrindo e lendo com vocês Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1. Meu irmão, deixe o Senhor trazer entendimento, amém? O que eu estou pregando aqui não é uma heresia, viu? Até aqui você aprendeu algo, mas o Senhor está dizendo: olha, eu quero que vocês se aprofundem no conhecimento, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém? Então você vai dizer: pastor, eu aprendi muita coisa errada. Eu estou chegando também a essa conclusão, viu? E juntos nós vamos crescer no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hebreus 11, não abra a sua Bíblia, você já leu, mas Hebreus 11, o capítulo 1, diz para nós: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos, igreja. Amém, meu filho? Amém? Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. Meu irmão, isso é a fé. Isso que é fé. Igreja, deixa eu dizer um negócio para você. Eu ouvi aqui na quarta-feira um debate sobre fé da psicóloga mirinha com Eric Barcelli, Eu disse: Deus está nesse negócio. Meu irmão, fé, ela é fundamentada, igreja. Amém, meu querido? Amém? Fé não é acaso. Fé não é caixinha de promessa. Não é fé. Isso não é fé. Igreja, o brasileiro, ele é terrível. O brasileiro é místico. Me responde uma coisa. E isso também nós fazemos como pastor. Meu irmão, por que o culto de ceia é o culto mais concorrido? E porque no culto de ceia parece que o pastor ele se veste melhor, ele põe um terninho, nos outros cultos ele vem ali com a sua camisa. O brasileiro, ele aprendeu a ter uma fé mística, a ter uma fé em coisas. Meu irmão, eu me converti verdadeiramente ao Senhor, é que eu sou de berço evangélico, nasci na igreja metodista, meu irmão, me desviei um pouquinho da fé, mas a palavra se cumpriu na minha vida, de que quando a criança é ensinada nos caminhos do Senhor, quando adulto ele não vai se desviar. O Senhor me trouxe de volta, e quando o Senhor me trouxe de volta e eu aceitei a Jesus, meu querido, quero dizer, confessar o pecado para você, eu li horóscopo. Misericórdia! Aí eu me converti, eu digo: Deus, o Senhor não dá nesse negócio, não, parei de ler. Um dia, meu irmão, ali no horóscopo, era a véspera de carnaval, acho, tal, e lá no meu dizia o seguinte: olha, você vai ser, o ano é bom, não sei o que, bababá, mas tem uma coisa que você não pode fazer: não viaje, fique em casa, tal, bababá. Eu estava com uma viagem para a praia marcada. Eu disse: Deus, e agora? Eu vou viajar. Pergunta para mim se eu fiquei em casa. Não, fui viajar, querido. E não aconteceu nada. A nossa fé é mística. Eu andava, meu irmão, quando na metodista, antes de me converter no Evangelho Quadrangular, verdadeiramente ao Senhor, eu tinha uma correntinha e ela tinha a estrela de Davi. Eu dizia: nossa, eu tenho a estrela de Davi no peito. Colocava fé em coisas, igreja. Eu andei, nós entregamos aqui um presente diário e eu andei com ele, já acabou, comprar outra caixa para nós. E eu, lá onde eu estou trabalhando, eu levei o presente diário e comecei a entregar para todo mundo o presente diário. Ó, tem um presente para você, tem um presente para você, um presente para você. A irmã do meu chefe pegou lá o presente diário e eu
página por dia, deixa Deus trazer conhecimento dele para você, deixa Deus falar com você. E depois ela veio: nossa, pastor, eu abri lá o livro aleatório e eu li e deu certinho o que eu precisava. Eu dizia: Deus, o que eu falo para essa mulher? Porque fé não é acaso. Fé, ela é fundamentada, o fundamento da nossa fé, igreja, ela é a palavra de Deus. O alicerce também da fé não é voltado a experiências, igreja. Às vezes as pessoas querem comparar a experiência que um já teve com Deus com relação à outra. Meu irmão, você não sabe as experiências que eu já tive com Deus. Eu não sei as experiências que você já teve com Deus, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu já cheguei até a porta da Nova Jerusalém, que eu estou pregando para você, igreja. Deus me mostrou a entrada da porta. Eu tenho certeza e convicção de que eu estive lá. E minha vontade era não voltar, meu querido, era ficar por lá mesmo. A nossa fé, ela é fundamentada, o fundamento da nossa fé é um só, é aquilo que a palavra de Deus chama de pedra angular, de alicerce, de fundamento, e esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo, meu querido, amém? Em que está fundamentada, baseada a sua fé, igreja? Em coisas para proteção, em Bíblia aberta lá no armário da sua casa, no Salmo 91, que você nem sabe o que diz o Salmo 91, mas pastor me disseram que é bom deixar aberto no Salmo 91, porque espanta aí os demônios da casa. Não é isso que espanta os demônios da casa, gente. Nós temos uma fé mística. É por isso que as igrejas que mais crescem, meu querido, é as igrejas que estão vendendo coisas para você e neutralizando Deus, como se pudesse carregar Deus em coisas ungidas, meu querido. E Deus não se carrega em coisas ungidas. Tem cristão, meu irmão, que está lá com a sua estante parecendo um oráculo, parecendo um templo, de tanta coisa ungida que tem lá. Enquanto que a palavra de Deus me ensina que a única forma de eu carregar Jesus comigo é aqui dentro do meu coração, quando eu aceito em espírito e em verdade, quando eu confesso, quando eu quebro o vaso de alabastro e eu digo: Deus, eu quebro a minha vida é tua, faz morada em mim. Amém, igreja? Amém. Pega uma caixa, chega na sua casa, por toda a porcaria que você comprou, que enganaram você, põe numa caixa e joga fora. E começa a carregar Jesus ao único lugar que você pode carregá-lo, que é dentro do seu coração. E aí você também aprendeu que a sua fé... Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. É muito interessante isso, porque você atribui fé a quê? A conhecimento ou a confiança? ,90% de nós atribui fé à confiança primeiro, não ao conhecimento. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela afirma para mim que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Logo, ela vem através de que você aprenda a palavra de Deus e adquira conhecimento, igreja. Amém, meu querido? E a Mirinha deu um exemplo muito bom aqui na quarta-feira, quando conversávamos aqui. Meu irmão, a fé, se ela for baseada em confiança, meu querido, ela é baseada em troca. É como a mãe que tem o seu filhinho lá, que vai no berço quando ele chora, que pega o seu filhinho, que amamenta o seu filhinho.
criança ela confia mais na mãe. A Duna, quando acorda de noite, ela chama pela mãe. Ela confia. O pai, meu querido, ele tem que conquistar. Por isso que Deus é pai, não é padrasto, e não é mãe também. Deus é pai, diz a palavra de Deus. Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus de paizinho, amém, igreja? Não de mãe, não de rainha, mas de pai, porque o pai quer relacionamento. Igreja, nós estávamos tomando café ontem, eu e minha esposa, numa padaria aqui de Sorocaba. Daí chegou lá, sentou numa mesa do nosso lado a mãe, o pai e uma criança que devia ter mais ou menos uns 4 anos. O pai, todo contente, foi lá, catou uma caixinha de suco de laranja, trouxe 3 copinhos, sentou na mesa, colocou 3 copinhos na mesa, encheu o primeiro copinho, colocou assim um pouquinho mais para frente, como se fosse para a esposa, encheu o segundo copo e colocou na frente de uma criança de 3 ou 4 anos. Na hora a mãe falou: meu, não. E a mãe foi falar só um pouquinho, a filha se adiantou: pai, só um pouquinho. Quem tem criança sabe o que eu estou falando, igreja. Na hora eu falei: meu, esse pai não convive com essa família, não aprendeu ainda. Porque a convivência da família, o pai não encheu o copo, o pai levou um pouquinho, porque a criança vai derramar hoje. Vai derramar. O Fabinho não é pai ainda, mas ele está aprendendo. Esses dias eu estava com o sobrinho dele na casa. Aí a Amanda, ele pediu água. A Amanda falou para ele: Fabinho, dá água com eles. Ele foi catar um copo de vidro, encheu de água e deu na mão de uma criança de quase 2 anos, nem 2 anos. O que aconteceu? A criança toda feliz catou um copinho de água e ergueu. A Amanda correu o Fabinho. Mas o Fabinho nós damos um desconto porque ele não é pai. Amém? Ele é sobrinho, igreja. Tio, é um tio, obrigado, Santo. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo o que Deus quer de mim e de você? O que é fé? Porque a fé baseada no conhecimento de Deus, ela gera relacionamento com o Pai, igreja. E é isso que o Senhor requer de nós, que eu e você nos aproximemos dele em conhecimento desse Deus. Amém? Eu não me aproximo dele porque ele vai me dar algo em troca. Não, eu me aproximo dele porque ele é o meu Pai. Você vai aprender a ser abençoado também aqui. Não se preocupe, eu vou ensinar você. Meu irmão, você aprendeu até hoje a usar a sua fé. Sabe como, igreja? Olha aqui para mim, acorda aí. Sabe como? Sabe por que você estuda um pouquinho da palavra de Deus? Porque você quer aprender maneiras de usar a Deus para satisfazer as suas vontades. É assim ou não é? Quando você vai com a sua licinha para Deus lá, que você aprendeu até hoje, faz campanhas e tudo mais, e você traz a licinha para Deus, você está querendo fazer o quê? Quando você, meu irmão, eu não vou entrar nisso agora, vai ser mais um pouquinho para baixo, mas vamos caminhar aqui na palavra de Deus, vamos caminhar naquilo que Deus está falando. Vamos olhar para Hebreus 11, igreja. O versículo 3 de Hebreus 11, ele já diz para mim: pela fé cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Você crê nisso? Isso é fé. Eu sei que tenho crido, e não é porque eu tive a experiência de ver o Gênesis, não, é porque eu tenho a certeza, eu creio de que todas as coisas, inclusive eu, que sou obra-prima da criação, foi Ele que gerou a igreja. Esse é o versículo 3, aí o versículo continua discorrendo sobre aquilo que nós chamamos como os heróis da fé, e a palavra já disse para mim que esses heróis da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, e Gideão, e todos ali que Deus usa e cita ali em Hebreus 11,
diz o seguinte para nós: que todos eles não receberam a promessa, igreja. Pastor, olha o que está escrito: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade, igreja. Eles morreram, e a palavra está dizendo, sem receber a promessa aqui nessa terra. Viram de longe, o saudaram de longe. O que quer dizer isso, igreja? Estava sendo escrito, meu querido, a redenção do homem. Viram-no de longe, era uma sombra daquilo que seria. O saudaram de longe. Eles esperavam o Messias, mas a promessa de Deus, do Messias, daquele que ia salvar o homem, ainda não havia se concretizado. Então não se trata de coisas materiais, não se trata, meu irmão, de coisas dessa terra. Não receberam. Mas disse para o seu irmão aí do lado: mas não abandonaram a fé. Não abandonaram. Olha aqui para mim. Fé, a certeza daquilo que esperamos. Olha que bonito. Falaram isso para você, já não falaram? Pastor, por que eu não sou curado? Pastor, por que a casa nova não vem? Pastor, por que o carro novo não vem? Pastor, por que o emprego? Por que a promoção, a porta aberta? Por que eu li lá em Hebreus 11, olha o que é a fé, pastor, é a certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Irmão, mas a palavra de Deus não pode se resumir, você pegar um versículo só da palavra de Deus e usar isso a seu bel prazer. Quando você lê o resto de Hebreus 11, você vê aquilo para o qual a palavra de Deus está apontando, igreja. A fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, a certeza de que a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida, não as suas vontades, igreja. E quando você vai adquirindo conhecimento de Deus, aí você começa a entender essa fé, que é a certeza daquilo que você espera. No caso deles, eles esperavam Jesus Cristo, e eles não viram, eles ouviram de longe. E no nosso caso, igreja, eu quero dizer para você que nós também esperamos Jesus Cristo. Mas nós temos um privilégio: nós já ouvimos, e nós temos visto, e nós temos sentido, mas nós ainda aguardamos aquilo que a palavra de Deus fala dessa pátria celestial. É a certeza daquilo que esperamos. O cristão caminha, igreja, esperando por Ele, esperando pela volta dele. Aí a palavra de Deus continua dizendo: prova das coisas que não vemos. Olha aqui para mim, diz para o seu irmão: prova das coisas que não vemos, igreja, e não de coisas que vemos. A palavra de Deus está falando, meu irmão, de um novo céu. A palavra de Deus está falando, igreja, de uma nova terra, de um novo reino, e não de coisas. E sabe o que é ensinado para nós? Usar a fé para adquirir
coisas. É a prova daquilo que nós não vemos. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui para mim. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer, igreja, que Ele é, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você quer ser abençoado com coisas materiais, igreja? A palavra diz que elas vão correr atrás de nós. Sem fé, essa fé fundamentada, essa fé na pedra angular, essa fé em Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que tem essa fé, quer agradar a Deus, ele se aproxima de Deus e ele precisa crer que Ele existe. Você crê que Ele existe, igreja? Amém. Muitos estão aqui na igreja, deixa eu dizer um negócio para você, lutando para crer, mas não creem. Você vem domingo após domingo lutando para crer, mas não creem. E você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que você está aqui, igreja? Porque nós estamos aqui reunidos domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, sábado após sábado. Porque nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar ao Senhor em espírito, em verdade, para se preparar para o grande dia em que Ele vai buscar a igreja, a noiva dele, e Ele, consequência, isso é galardoador da sua vida. Ele quem cuida de você, Ele quem te dá o trabalho, Ele quem te deu a roupa que você veste, o alimento que você comeu, o filho que você tem, a esposa que está aí do seu lado, o seu cônjuge. Amém? Amém. Você está entendendo isso, igreja? Amém. Alguém aqui já frequentou um culto dos solteiros? Alguém já foi numa campanha do amor? Campanha do amor, igreja. Vamos fazer uma aqui na igreja. Aí os solteiros, o que eles fazem? Não, hoje vai ter uma campanha do amor na igreja, o fulano de tal, o pastor tal, e a mulher solteira, o rapazinho solteiro, aqueles que estão ali na busca, o viúvo, já que eu estou sozinho, ele se prepara na sua casa, ele veste a sua melhor roupa, ele faz o seu melhor penteado, ele coloca o seu melhor perfume, meu irmão, porque hoje pode ser o grande dia em que Deus vai abrir as portas, né? As portas da esperança. Silvio Santos, né? Vem aí, meu querido. Numa campanha dessa, você vai para buscar o Senhor, igreja. Você se arrumou para o Senhor, igreja. Você colocou o seu melhor perfume para o Senhor, igreja. Por isso que você volta de mão vazia. Tem gente rindo, não é porque já foi, né? Você já entrou nessa, né? Deus te deu? Não deu?
Se Ele deu uma água para você, é o melhor de Deus para a sua vida. Aguenta. Se Ele já deu para você, mano, foi na campanha, aguenta, porque é o melhor de Deus para você. Você está entendendo, meu querido? Porque aqueles que buscam o Senhor têm uma certeza no coração que é meu, está reservado. Sabe como eu e minha esposa oramos pela Duda lá em casa? Nós profetizamos e nós dizemos: Senhor, eu sei que o varão que o Senhor separou para ela já nasceu e está nesse mundo. Nós já abençoamos o matrimônio da Maria. Quantos anos sua filha tem, pastor? 6. Eu sei que a dela está guardada. E Deus vai usar a forma dele para apresentá-los. Está entendendo isso, igreja? Fé independe de experiências. Nós nunca vamos fazer aqui campanhas para atrair pessoas na dor delas, prometendo coisas que eu não sei se Deus quer fazer, que Deus pode ou não curar uma vida. Eu não quero caminhar no poder de Deus, eu quero caminhar na intimidade. E quando eu coloco uma placa como se existisse oração forte, sexta-feira da oração forte, depois você me explica o que é uma oração forte, eu não sei. E para mim toda oração, ela tem poder. Fala em oração que tem poder, deixa eu dar um testemunho de você, uma pausa aqui na mensagem. Você crê no poder da oração? Sim. Lembra que nós profetizávamos ali a escola da frente? Não sei o que Deus vai fazer, lembra? Nós temos um curso de capelania escolar com algumas pessoas. Eu dizia: irmão, estenda sua mão, abençoe o Ageu ali. Ageu, né? Abençoe o Ageu ali, aqui, em frente da gente, abençoa. E a menina estava questionando lá em casa, nós conversando: mas como que eu vou bater lá na porta do Ageu e falar com a diretora que a gente quer entrar lá? Queremos entrar com o trabalho de capelania escolar. Tá, meu irmão, sabe o que aconteceu essa semana? A diretora do Ageu ligou para a menina. Deus sabe esse negócio. A menina atende uma criança que estuda aí. Eu não sei porquê, não sei o que ela falou, não sei o que aconteceu. A diretora ligou: viu, você é psicóloga tal? Sou. Você que atende? Falando: eu mesmo. Eu quero falar com você. Amém. Amém. Deus dá o seu jeito. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Vamos voltar aqui para a fé. Vamos falar de experiência, vamos falar de cura, meu querido. Se a sua fé está fundamentada em Jesus Cristo, igreja, você busca Jesus Cristo, amém, meu querido? Quando a sua fé não está fundamentada em Jesus Cristo, meu irmão, isso é troca. Quando você é uma criança na fé e quer fazer troca com Deus, se o Senhor curar, se o Senhor me der, se o Senhor fizer, então eu vou fazer, meu irmão. A sua fé não está fundamentada na palavra, a sua fé não está fundamentada nesse Jesus que eu estou pregando para você. Deixa de ser menino. É tempo de maturidade. Deixa eu dizer um negócio para você. Se Deus me curar, eu sou teu, Deus. Eu te louvo e te adoro.
Se Deus não me curar, eu sou teu Deus, eu te louvo, eu te adoro, amém, igreja? Isso é fé fundamentada. Isso é fé baseada na palavra de Deus. Eu continuo te adorando. Sabe por quê, igreja? Eu não sei você, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso. Amém? Amém. Pastor, ele já fez algumas coisas assim, já me mostrou isso. Algumas outras coisas ele ainda não fez, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Pastor, ele vai fazer? Não sei. A minha fé não está baseada nisso. A minha fé está baseada em conhecer ao Senhor, em poder dizer como o apóstolo Paulo, seguindo na cadeia, ditando as cartas para Timóteo escrever. Ele já estava cego, não enxergava mais. Pastor, o apóstolo Paulo, ele estava cego na sua velhice, estava cego, igreja. Ele ditava e Timóteo escrevia. E ele dizia: eu estou cego, a velhice tem tomado conta de mim, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Aí Pedro continua caminhando e Pedro, ele fala para nós: acrescente a sua fé virtude. Nós estamos em sintonia, baixinho. Não, baixinho sou eu, gordinho. Altinho. Depois você lê aqui no esboço, tá os dois personagens aqui. E a gente não combina não, meu igreja. Eu não sei o que ele vai ministrar, ele não sabe o que eu vou pregar. Acrescente virtude. Quem tirou virtude do Senhor, igreja? A mulher com fluxo de sangue. Meu irmão, por que ela tira virtude do Senhor? Aquela mulher, ela já tinha a fé, ela adicionou a virtude de que ela sabia: se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Quando ela toca no Senhor Jesus, igreja, a palavra diz que o Senhor Jesus para tudo e ele fala: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: Jesus, como o Senhor pergunta quem te tocou? Estamos aqui tentando separar você da multidão, está todo mundo te tocando. Ele diz: não, alguém me tocou e tirou virtude de mim. Amém, igreja? Ela estava acrescentando a fé dela em Jesus Cristo ao fundamento. Ela disse: Ele é o Senhor, Ele é o fundamento, é nele que me baseia a minha fé. Se eu tocar nele, eu tiro virtude dele. Amém, meu querido? Acrescente virtude à sua fé. Aí, meu irmão, quando Jesus está passando numa outra situação, está aqui um personagem, que depois você lê lá, e aí um cego sentado na sarjeta, vê aquela multidão passando, aquele alvoroço, ele escuta, ele não vê na igreja, ele é cego ainda, ele escuta aquele alvoroço, e quando ele escuta, ele fala: o que está acontecendo? Ah, Jesus está passando. E aí, meu irmão, ele tem uma revelação divina, uma revelação de fé. A fé dele então é baseada no fundamento do Messias, e ele diz, o primeiro homem que diz isso: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia o que ele estava vendo, meu irmão, não aqui nessa terra, a ponto de que se ele se levanta, diz a palavra de Deus, ele joga fora a sua capa de cego. Se vocês dão um pouquinho sobre o povo de Israel, quando você olhava com um cego, igreja, pela sua
capa, pela sua roupa, você falava: aquele homem é cego. Se você olhasse para um leproso, pela roupa que ele estava usando, pelas características, você ia dizer: aquele homem é um leproso, aquele cego. Igreja, ele se levanta ainda cego, mas ele já tira sua capa de cego, porque ele tinha certeza e convicção na fé dele. Ele estava acrescentando a virtude do Senhor Jesus sobre ele. Acrescente virtude à sua fé. Deus responde a sua adoração, igreja. Deus responde a sua sede por Ele. Eu não sei você, igreja, mas a presença de Deus está forte nesse lugar, nessa noite. A presença de Deus na adoração, eu me quebrantei ali em lágrimas, porque eu sei e tenho convicção de que Ele está aqui, igreja. E é triste saber que algumas vezes, algumas pessoas vão se deitar nessa noite e vão dizer: eu não vi nada. Eu não senti o toque do Espírito Santo. Experimente adorar, igreja. Só adorar. Não se preocupe com coisas, porque eu tenho fé que Ele existe, igreja. Eu tenho fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu busco o Senhor. É dele que eu preciso. É dele que você precisa. Aí Pedro continua dizendo para nós: olha, acrescente conhecimento à sua fé, acrescente domínio próprio à sua fé. Por que domínio próprio, igreja? Porque a palavra de Deus está falando: acrescente domínio próprio. Porque você não pode dar à sua carne, meu querido, aquilo que ela quer. Você não pode, meu irmão, a carne, essa carne, ela não se converte, igreja, o tempo todo. Ela vai ficar clamando pelo pecado, ela vai ficar clamando pelas coisas desse mundo, ela vai ficar clamando para que você se entregue aos desejos da carne. O tempo todo, igreja. A palavra está dizendo: ora, coloque conhecimento e coloque também domínio próprio. Amém, meu querido? Por que domínio próprio? Você não pode dar à sua carne aquilo que ela quer, não da forma que ela quer. E como você vai usar isso, igreja? Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui baixinho para você, para nós que estão lá em cima. Sexo é bom ou ruim? Bom ou ruim? É bom demais, gente. Coisa boa que Deus criou, né? O que vai... Mas quando que é bom? Conhecimento. Quando praticado com conhecimento. Conhecimento do caráter do seu Deus, conhecimento do porquê o Senhor deixou o sexo como presente para mim e para você. Quando que é bom? Dentro do casamento, com muitas mulheres, pastor, com muitos homens, não. Isso você só tem através de conhecimento. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Pastor, por que eu não posso fumar um baseado? Primeiro, porque você é templo do Espírito Santo, igreja. E segundo, porque
Me perdoe os fumantes aqui, não é nada contra você. Mas você que é a obra-prima da criação, ser dominado por um negocinho desse tamanho de papel, igreja. Você é maior do que isso. Você é 1000 vezes maior do que isso, igreja. E assim é com as drogas, assim é com o álcool, assim é com a glutonaria, assim é com a bebedice. Nada pode ter domínio sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Você está entendendo isso, igreja? Anote aí para você saber. Eu já falei isso aqui no culto de quinta-feira. A nossa fé é baseada em Cristo, mas a nossa fé, ela não pode ser baseada na carne, igreja. Porque a fé que é baseada na carne, ela sempre vai agir por troca. A fé é que ela está ali alimentada pela alma, ela sempre vai fazer por obrigação. Pode parecer bobagem, mas tem gente que frequenta a igreja por obrigação, por medo. E quando é o Espírito que domina a sua fé, igreja, não, você não está aqui por obrigação, você não está aqui para fazer troca, você está aqui porque você sabe que o melhor lugar e a coisa mais gostosa de se fazer é adorar o seu Deus, igreja. Amém, meu querido? Amém, igreja? Por que você luta contra o pecado, igreja? O crente carnal, porque ele quer receber algo em troca. Ele aprendeu, o Velho Testamento diz isso. A lei morreu, igreja. Não é mais troca. Você luta pelo pecado quando um crente carnal, porque se eu for bonzinho, né, Deus vai fazer se eu for bonzinho. O crente da alma, ele faz porque deram uma lista para ele de regras. Que para ele agora andar como cristão, ele tem que obedecer essas regras. Você tem que se vestir assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas o crente, que dá no seu espírito, vive. A sua fé é espiritual. Sabe por que ele não peca? Porque ele conhece o Deus dele. Ele não peca porque ele sabe que se ele pecar, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Pegou a diferença, gente? Dá para você entender? E aí você leva para tudo, porque você dizima, porque você oferta. Tem gente que dizima por troca. Tem gente que dizima por obrigação. Tem gente que dizima e oferta porque entendeu o propósito de fazer parte de algo maior. Amém. E aí Pedro continua dizendo para mim, olha, acrescente a fraternidade e o amor. Você segura aí que eu já estou terminando, igreja. Tem mais umas 5 páginas só. A fraternidade e o amor. Olha o que Pedro está dizendo para nós. Meu irmão, a palavra na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte para nós. Ele chama fraternidade como amizade cristã. Amém, igreja? Amém? Olha para esse amigo que está do teu lado. Você ama ele, meu querido? Não olha para parente, para o cônjuge, não. Fraternidade é amizade cristã. Igreja, Deus tem falado isso conosco desde que a igreja é igreja, né? O Ministério Chama, eu estou falando. Desde 5 anos atrás, o Senhor tem tentado gerar isso no nosso coração. Eu acredito que aqui está o nosso erro, que aqui está o nosso pecado, porque Deus está falando e eu e
nenhum problema em nós. Nós sabemos o que fazer. Nós amamos a Deus, sim, nós amamos a Deus. Mas quando nós vemos para esse relacionamento horizontal, aí a coisa fica feia. E Deus tem falado para nós. Nós verdadeiramente adoramos a Deus quando nós servimos e amamos o irmão que está do nosso lado. Olha aqui para a mesa da ceia, igreja. O que é que você está vendo?